A Intermarine sempre acreditou num produto que vai exponenciar o teu uso, a tua vivência e a tua conexão com o mar, com a natureza, com os teus amigos, com a tua família. A minha mãe conseguia fazer os barcos do jeito dela. E ela sempre gostou muito de receber, da casa cheia. Mas aposto que a primeira é a vender, né? E a gente chega nessa pauta que é um trauma de infância que eu não consegui superar. Então é lógico que essa disputa de ego e de vaidade faz parte também do negócio, mas não é só isso. Eu assumi a Intermarine muito nova, eu entrei dentro do negócio com 18 anos e não entrei de forma calculada. Meu pai sofreu um acidente, foi uma ruptura. Essa divisão entre a minha vida pessoal e minha vida profissional, podem me julgar porque muitos psiquiatras agora dirão que é um problema gigante a falta de separação. É muito difícil dividir a minha vida entre profissional e pessoal. Quantos por cento, né, do seu sucesso você atribui a suor e quanto a sorte? Sejam muito bem-vindos, olha, eu falei alto dessa vez, né? A um grande The People Factor, né? Que inclusive daqui a pouco já vai ter uma nova cara, um novo visual. Eu tenho muito prazer de receber hoje uma pessoa extremamente influente que, sinceramente, tá à frente de uma empresa que é um sonho para mim. E tenho certeza que para muitos de vocês que estão aqui nos assistindo, ou inclusive para alguns já estão acostumados a comprar, né? São poucos. Imagino. Mas com certeza são de muitos. Mas antes de falar um pouquinho aqui da nossa convidada de hoje, Bel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui do meu lado. Obrigada a você aqui pelo convite, é um prazerzaço. Uma mulher executiva aqui conversando com a gente, é incrível. É bom demais, né? É bom demais. Bom, então sem mais delongas, conheçam Roberta Ramalho. Falei certo? Não é Renata, né? Não é, mas me chamam muito, eu já brinquei com vocês que eu atendo por qualquer nome. Perfeito. Fiquei muito feliz e honrada com a apresentação e agora a responsabilidade aumentou, né? Depois dessa introdução, a responsabilidade ficou maior. Pra vocês que não conhecem ela por nome, ela é uma celebridade no mundo náutico. Ai, meu Deus! É uma celebridade. Se você for no Boat Show e tentar... Você vai ter que tirar uma foto, entrar na fila, tá? Mas a Roberta, brincadeiras à parte, ela é CEO da Intermarine, o maior estaleiro brasileiro e que durante muitos anos, inclusive, fabricou azimuth aqui no Brasil, né? E a gente vai ter um papo muito interessante, eu acho que poderíamos falar sobre mundo náutico, mas a gente optou, e lógico que vai acabar caindo também, calhando, sobre um pouco do mercado de luxo, né? Antes de mais nada, Roberta, o que é luxo? Vamos definir, o que é luxo? Acho que ainda mais nos tempos atuais, onde tudo vira luxo, né? É muito importante a gente começar por aí. Tem uma questão de percepção. Para mim, luxo é conexão, é tempo de qualidade, vai muito além da parte material e tangível, que é o que a gente enxerga, ainda mais falando de embarcações, de iates. A Intermarine hoje, você já fez uma apresentação, mas é um estaleiro nacional que fabrica barcos acima de 45 pés. Então, muitas vezes, para quem olha de fora, é um mercado, entre aspas, supérfluo. E é como a gente acaba enxergando ali um bem de luxo, sem lembrar todo o impacto e o desenvolvimento socioeconômico que essa indústria representa e também sem se conectar ao real significado do luxo, que é você poder ter aquilo que você precisa, que te faz bem, que te traz felicidade. Então, sem dúvida, o luxo está conectado não com valor... apenas, né, com valor monetário, mas muito com valor de experiência, de exclusividade. Então, a Intermarine sempre acreditou num produto que vai exponenciar o teu uso, a tua vivência e a tua conexão com o mar, com a natureza, com os teus amigos, com a tua família, com quem quer e da forma que você desejar usar o barco. E para mim, particularmente, isso está ligado a sob medida. Por isso que a Intermarine hoje é um estaleiro que produz barcos em série, mas tailor-made. Completamente tailor-made. Eu fiquei impressionado. Eu fui lá na fábrica, inclusive, e assim, você consegue escolher tudo. Ponto, tudo.
É impressionante. Até ia falar, eu consigo dizer que não é nem uma fábrica, porque na verdade são artesãos lá dentro, né? Sim, a gente tem ali uma mão de obra e a mão de obra nesse mercado está 100% relacionada com a qualidade do produto final e ela não é substituída por tecnologia, por maquinário que também existe. Então é uma indústria que tem cada vez mais absorvido novos processos, novas máquinas, mas não substitui a parte artesanal e esse cuidado ao detalhe que é o que a Intermarine preserva há mais de 53 anos. Então, meu pai sempre desenvolveu produtos, você citou a Azimuth, que é um grande estaleiro italiano, que está no berço da náutica, e foi o produto que meu pai escolheu para desenvolver o mercado nacional e trazer este barco mais voltado para o uso familiar, para o uso casa, né? Casa flutuante, não só a parte de esporte ou pesca, mas também de lazer. E ele desenvolveu este mercado trazendo esses projetos, mas adaptando ao que ele acreditava, que é um uso com maior contato com a natureza. Então ele sempre pegou os projetos da Azimuth e, como ele chamava, tropicalizou. Ele aumentava as áreas externas, aumentava a área envidraçada, aumentava o flybridge, que é aquela parte de cima da embarcação. Capacidade de água doce, né? Capacidade de água doce, porque a gente falou isso aí adora uma aquele dia. máquina de gelo funcionando, o a mulherada chuveirinho lavando o saindo. cabelo, as crianças brincando com chuveirinho, que é um uso que às vezes num lugar mais frio, com outras necessidades, não faz muito sentido. Com certeza. E pra gente faz. Então luxo pra ele era poder levar essa vivência que ele tinha de contato com o mar para todo o mercado e para todos que embarcassem no nosso setor, no nosso segmento. E eu não só continuei esse legado dele, como eu me aprofundei, porque como meu pai era o dono do estaleiro, a minha mãe conseguia fazer os barcos do jeito dela. E ela sempre gostou muito de receber, da casa cheia. Mas aposto que é a primeira a vender, né? E a gente chega nessa certeza, pauta que é um tenho trauma certeza. de infância que eu não consegui superar. Sempre os nossos barcos, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sei bem. Mas como minha mãe conseguia ali na produção fazer umas alterações, não, eu preciso de mais armário aqui, eu preciso de uma pia aqui, eu preciso poder ter uma mesa maior. E o nosso barco sempre teve uma característica diferente e a gente aproveitou muito mais pela personalização que ela fazia para o nosso uso. Então, quando eu assumi a Intermarine, foi natural que eu quisesse levar esse tipo de luxo, como você chamou, para todos os nossos clientes. Então, peraí, a gente já desenvolve um projeto tropicalizado, pensando na parte não só funcional e usual do mercado, mas nas nossas necessidades, como também o que cada cliente, cada família, em cada região da nossa costa, que o Brasil é enorme, a gente tem mais de 8.000 quilômetros de costa, são vários países dentro do mesmo país, se a gente for comparar com a Europa. E é maravilhoso, e né? outros segmentos. Incrível. E aí foi natural que, peraí, vamos pegar uma fábrica, e é a loucura, né? Vamos pegar uma fábrica que produz em série e fazer com que cada barco seja único. E respondendo a tua primeira pergunta, para mim isso é o verdadeiro luxo. Perfeito. E quando você fala muito desse tailor-made, como que é um pouco assim o tempo de entrega, como que é essa parte de customização? Porque a gente vê muitas marcas de alto luxo que criam um pouco aquela sensação de escassez para valorizar mais ainda, né? Principalmente bolsas, a gente sabe um pouco as filas de às vezes quem quer comprar uma bolsa e não consegue ter acesso a ela, né? Não só bolsa, carros, tem carros de, exatamente. Relógio, tem filas tem e filas séries, e filas. né? Tem que construir um relacionamento com a marca, né? Gostei. Como que é um pouco a sua percepção, assim? Qual que é o timing para entregar um barco tailor-made? Como que é a fila? Às vezes tem gente que fala, poxa, você consegue me entregar antes? Como que é um pouquinho do... Não sei se é resposta comercial, mas ela é muito honesta, tá? A gente nunca pensou sobre essa perspectiva, mas isso acontece de forma natural dentro da Intermarine. Então, hoje, como todos os barcos são sob medida, eles também acabam sendo sob encomenda. E aquele barco que você projetou para você tem algumas características e escolhas que eu desenvolvo na minha linha de produção pensando na tua compra e na tua família. Dependendo do tamanho do barco, uma produção a ser iniciada até a entrega demora de
4 a 8 meses, dependendo do tamanho, mas hoje nosso prazo de entrega a partir da compra é muito maior, porque eu tenho sim uma fila de espera por posições. É até uma questão engraçada, porque, de novo, não de forma comercial, mas de forma natural, existe uma lei dentro do estaleiro que você não pode vender a tua posição. Porque lembra que na pandemia existiu muito isso com Rolex, com Porsche. Sim, muito. Que as pessoas compravam. E como é natural que exista uma valorização nessa linha do tempo, passa a ser um ótimo negócio. Mas o meu objetivo não é que... A Augusta faz isso também, o pessoal já... Exato, é te atender. Não ter o barco ali como um investimento que né? Porque é um grande sonho, é maravilhoso, mas é um ativo. Quando a gente está falando de uma embarcação, na hora da venda, é lógico que eu estou te vendendo o sonho, mas é um ativo. Então é um ponto que, claro, na hora da compra, você tem que levar em consideração aonde eu estou investindo o meu dinheiro, que vai ser uma oportunidade da minha família ter momentos maravilhosos, de me construir tempo de qualidade, mas ao mesmo tempo é um ativo. E isso existe dentro da Intermarine, não só pela política que meu pai sempre teve de segurar o preço de mercado e coordenar, mas também pelo fator escassez que hoje acontece pela personalização, não de uma forma tão programada. Entendi. E quando você fala, quando a gente olha, né, para o mercado geral, né, a gente tem os produtos brasileiros, como no caso da Intermarine, e tem os importados, né? E eu acho que posso fazer esse paradoxo, inclusive, para outros mercados, né? Qual que é a diferença? Como é que você acha que o brasileiro ele está mais apto? Porque durante muito tempo a gente, é do Brasil não presta, né? É do Brasil não serve, tal, importado é melhor. Como é que tá isso hoje? A gente tem uma síndrome de país colonizado, de síndrome do vira-lata, né? Que de forma bem clichê, às vezes acabam denominando. Eu acho que a Embraer quebrou esse paradigma. E eu sou uma super apaixonada e faço questão de levar adiante a qualidade e a potência da nossa indústria nacional. Porque desde a época que meu pai fabricava as azimuths no Brasil e o próprio Paulo Vitelli, que hoje não está mais vivo, mas era o proprietário da Azimuth, dizia que os barcos fabricados aqui tinham uma qualidade igual ou superior às plantas dele na Itália. Até hoje, nós temos um produto que compete em pé de igualdade com qualquer outro produto fabricado em qualquer parte do mundo. E a gente tem que parar também de achar que existe um mundo restrito à nossa nação, né? O mundo já está globalizado há muito tempo, então é lógico que ainda mais um cliente de luxo, ele tem acesso a todos os produtos do mercado global. Então é um orgulho muito grande saber que a gente tem uma indústria nacional que entrega de forma extremamente competitiva e com uma qualidade igual e, em alguns casos, superior ao mercado global e até ao berço da própria náutica, que é a Itália. Então, quando a gente fala do mercado náutico, tem inúmeros mercados do mundo afora, né? Putz, parte da Flórida, Itália, enfim, tem os Emirados, inclusive, tem bastante, sul da França. O Brasil está em que posição, assim, em termos de tamanho de mercado? Nosso mercado aqui é muito pequeno. A gente não tem essa cultura como na Itália tem, nos Estados Unidos tem, na Austrália tem. Se você for ver os nossos números e os dados em relação ao tamanho do país, ao tamanho da costa e ao número de habitantes, não são expressivos. Mas é um mercado com potencial gigante que está amadurecendo de forma muito rápida e precisa se profissionalizar na mesma velocidade, mas não chegou nem perto de conseguir fazer jus ao potencial que tem. Sem sombra de dúvida, e acho que é uma questão muito cultural também, e a gente volta no começo do papo onde eu falei que a gente acaba vinculando essa imagem que o mercado náutico é muito o topo da nossa pirâmide socioeconômica, e ainda mais os produtos da Intermarine, mas existe também uma sementinha que é cultural, que é o mercado de jet ski, que é o que o americano faz. Sim, de wake, etc. E todo mundo tem ali no fundo do quintal um barco que aos finais de semana leva para uma represa e de alguma forma está em contato com esse universo, que é um universo muito amplo, ele não é só restrito ao segmento que hoje a Intermarine atua, né? Vocês acabam exportando também?
Não, nós não fazemos exportação. Muitas Intermarines navegam pelo mundo porque os próprios clientes fazem a exportação. É um projeto que estamos avaliando, mas é um grande desafio conseguir manter as características e os valores mesmo da marca de forma escalável. E principalmente, pelo que eu lembro, o atendimento. Atendimento. Porque eu acho que é isso que paira, principalmente nesse mercado de ultra luxo, é o atendimento 24/7, independe se é Natal, aliás, Natal com certeza vai ligar, Ano Novo com certeza vai ligar. Ao contrário, né? O dia de lazer do nosso cliente é o nosso dia útil mais relevante no calendário. Então a gente trabalha para os clientes poderem descansar. E assim, barco dá problema. Tem problema, é muito complexo, é uma construção complexa, são 30 mil itens flutuando ali numa arte de engenharia. Então é natural que demande. E o importante é você ter para quem ligar. Porque o que você tem que ter é solução, né? Não problema, é o teu lazer. Então o meu trabalho é que você não perceba os problemas que dá, ou a partir do momento que der, eu possa te resolver no menor tempo possível. Porque dá problema quando você tá com o barco cheio, no feriado. Não é assim? Dia de sol. Exato. E aí para. Aí é a nossa responsabilidade de resolver no menor tempo possível. E ter o estaleiro como back-office de toda operação, e a Intermarine, o Felipe acho que conseguiu observar isso, é uma indústria muito vertical. Então, todo barco é fabricado lá, não é uma montadora. É de fato uma fábrica. A gente fabrica o barco em todo o processo produtivo dele. Desde o casco, marcenaria. Não, marcenaria eu conheço bastante de marcenaria. Elétrica, hidráulica. É uma indústria muito vertical. Lógico que isso tem os teus ônus, mas permite que a gente tenha um tempo de atendimento de assistência, essa personalização em altíssimo nível, a gente garante uma qualidade de toda a cadeia de fornecimento, que é sim um déficit dentro do nosso universo nacional, né? Ter uma cadeia de fornecimento que consiga se adaptar à nossa exigência e qualidade. Então, tudo isso possibilita que a hora que tiver problema, você não enxergue o problema, você possa continuar ali desfrutando do teu momento de lazer. Tá certíssimo. E mudou muito desde que você assumiu, assim, Rô, te pergunto, porque acho que faz muito dessa questão da experiência, acho que o valor mudou muito, né? Acho que isso da qualidade de vida, o tempo, as pessoas estão valorizando mais isso, né? Acho que quando talvez você tenha assumido um tempo mais atrás, era mais, talvez mais... a percepção era um pouco mais tangível, assim, né? Acho que eu era um pouco mais subjetiva. Como que você, em direção da empresa, assim, tem falado um pouco, assim, desse ecossistema, assim, da experiência, de tudo mais, desse pós-venda que vocês falaram também? Como que, estrategicamente, você tem direcionado? Com certeza, a parte de experiência do cliente não era um departamento estruturado. Mas o meu pai, ele foi um homem, assim, exemplar em vários sentidos. Ele era um grande sonhador, visionário, e ele tinha uma característica muito admirável. Ele era feliz por natureza. Acho que até eu tinha chegado a comentar isso com você. Então, ele sempre vendeu felicidade de uma forma natural e espontânea. E eu cresci vendo essa felicidade reverberar em práticas de lifestyle, dia a dia, estilo de vida que a minha família sempre teve, de forma muito genuína, né? É que hoje em dia a gente tem mania de colocar tudo em estereótipos e vender e modular e dar um jeito de criar talvez uma fotografia para tudo isso. Mas meu pai e a minha mãe, a minha família sempre tiveram essa vida alegre e feliz e tempo de qualidade de forma muito genuína. E ele sempre vendeu isso. E eu também sempre tive isso como parte da minha vida mesmo, da minha história. Então, a única grande mudança, talvez, tenha sido a profissionalização desse estilo genuíno de negócio. E sim, hoje nós temos um departamento de experiência ao cliente, essa parte tailor-made que eu estou chamando, que é a personalização dos projetos, não só a escolha de acabamento, mas definição de layout. Isso demandou uma estrutura interna de arquitetos, engenheiros, porque a gente olha, designers, a gente olha de fora, assim, o projeto do barco é muito complexo e a gente encaixa tudo de uma maneira não só segura, eficiente, mas que também faça
sentido nos espaços. Então, às vezes a gente pensa, é só tirar aquele armário do lugar. Nossa, a equipe de personalização, que é composta por engenheiro, arquiteto, olha e fala, só? Né? Tem inúmeros projetos que têm que ser ajustados e adequados para aquela demanda. Então, essa estruturação da realização de um sonho sob medida é algo novo dentro da Intermarine. A gente deixa de olhar escala e passa a olhar a parte de, eu não vou falar qualidade, mas de personalização. Perfeito. E quando a gente fala em marketing é um negócio que se passa por metamorfoses constantes, né? Qual o momento que o ultra luxo vive hoje, né, do marketing? Como você posiciona a sua marca? Eu tenho muita... Eu ia falar sorte, mas não sei se é a melhor palavra. Eu acho que isso é solidez. A Intermarine sempre se vendeu através dos próprios clientes, da própria experiência que quem estava na marca divulgava. E eu acho que hoje as marcas buscam exatamente isso, né? Você vender de forma não explícita. E isso sempre foi muito natural, de novo, pra gente. Os meus vendedores que me perdoem são todos ótimos, eu amo todos, mas nosso melhor vendedor é o próprio cliente. É o próprio cliente. E isso que é natural pra gente, acho que o mercado de luxo busca estruturar e conseguir escalonar de uma forma não óbvia. Diríamos assim, de não explícita, não óbvia, não explícita. Né? Até porque eu tenho sentido, o mercado tem cada vez mais ido para esse quiet luxury, né? Que é realmente coisas mais discretas, né? E aí é um pouco da reflexão que eu tive. Como é que você vê, e quem que é seu público? É o novo rico ou é aquele família rica, né? Porque tem esses dois mercados, né? E como é que você endereça esses dois mercados? Ai, Felipe, eu tenho muita dificuldade em tudo na vida em segregar e colocar em caixinhas muito fixas, sabe? Eu acho muito complicado a gente criar esses rótulos de forma não flexível. O cliente da Intermarine sempre teve um perfil família, porque a minha família é assim, é o que a gente acredita, é o que de forma espontânea a gente vende. Então, o perfil do cliente Intermarine é um perfil mais família. Agora, categorizar em relação ao tipo de estilo de vida, ao uso do barco, eu tenho muita dificuldade, porque o barco tem essa qualidade. Você vai aproveitá-lo da forma que você quiser e te fizer bem. Pode ser em família, pode ser festa, pode ser em casal, pode ser entre amigos, pode ser de uma forma super reservada. Ele é uma plataforma ali que te dá a possibilidade de encontrar a tua própria felicidade no teu uso, né? Com certeza. Acho que esse é a maior virtude do barco, é você ter essa conexão com o que te faz bem, não só com a natureza, com o tempo. Porque eu te fiz essa pergunta porque, assim, conheço muita gente que tem e tal, e a maioria, se não 100% das pessoas que eu conheço, não são de ficar postando no barco, não posta barco, não fica falando para todo mundo que tem embarcação. Não é o status, né? Exato. É realmente genuíno de curtir, e tem outras pessoas, a gente vive num mundo extremamente conectado, né, que fazem questão, né, de mostrar, de sentar em cima do carro esportivo e tal. Mas eu acho que o segredo tá aí, tá exatamente nesse mix de não é ou uma coisa ou outra, é e. Porque é lógico que a gente também não quer um barco, você quer um barco só funcional? O meu pai sempre dizia, o olho quer a sua parte. Tem que ser bonito. Por que tem que ser bonito? Porque eu quero ver o que é bonito e eu quero mostrar para os outros que o meu é maior, mais bonito. Então é lógico que essa disputa de ego e de vaidade faz parte também do negócio. Mas não é só isso. Então tem a parte de mostrar, lógico, o ser humano gosta disso. Acho que não tem como a gente também ir contra o fluxo natural do que a gente precisa, né? Não só ser, mas também poder mostrar e ter esse viés de ter. Só que não são excludentes. Hoje eu enxergo como as duas coisas extremamente importantes.
é muito individual. Tem gente que vai oscilar mais para esse lado de mostrar, tem gente que vai oscilar mais para o lado de viver. Talvez essa pessoa que goste de viver também gosta de ver quem está É verdade, do exato. outro lado ali da balança. E a grande magia está nisso, né? Em conseguir colocar tudo isso dentro do mesmo pacote e coexistir de uma forma legal, saudável e positiva. E falando de, já que a gente tá falando de imagem, eu fiz minha lição de casa, viu? Dei uma boa olhada no marketing, nas publicações da Intermarini nos últimos tempos. E eu vi um ponto que eu me identifiquei aqui com a Find, inclusive, porque eu percebi que em certo momento você começou a aparecer. Ai, eu sofro com isso. Eu Mas cheguei aqui antes- falando, né? Eu sou super reservada, não sei se isso é bom, se isso é ruim. E assim, aqui também, né, até pouco tempo atrás, a gente sempre se comunicava como empresa, né? E inclusive esse canal aqui, esse aqui, deixou muito claro o quanto é importante, né, a gente tá à frente do negócio. Essa nossa tarefa institucional, ela é tão importante. O que você vem sentindo desde que você, começou a colocar a cara a tapa, né? Agora eu vou responder de uma perspectiva muito pessoal também, porque eu acho muito complicado você expor sem ter maturidade para lembrar e sustentar quem você é. Então a gente acaba... E eu acho importantíssimo a gente ter referências, a gente ter ali pessoas que nos inspirem. Mas tem que tomar muito cuidado para que essa inspiração não comece a refletir numa modulação diferente do que você é. E eu sempre fui muito autêntica, eu sempre tive algumas coisas que fugiram dessas caixinhas que a gente estava falando, que eu particularmente não gosto de colocar. Então, acho que essa minha forma de não me expor... não me expor no sentido, você tá ali nos boat shows, você tá ali nas entrevistas, isso é uma exposição calculada. Tô falando me expor em aceitar um convite como eu aqui aceitei e agradeço a oportunidade para estar num podcast, porque é um momento que você acaba revelando quem você é de verdade. Fato. Discurso nenhum sustenta uma hora de conversa e preparo nenhum traz uma conexão com quem está assistindo para ficar uma hora ouvindo você falar algo que você não acredita de verdade. Então, isso passou a acontecer e eu estou me abrindo agora para este tipo de exposição, vendo da minha ótica pessoal, acho que está mais conectado à minha autossegurança, ao processo de autoconhecimento e aos resultados, né? Porque no começo é muito difícil você querer que alguém compre o que você está vendendo sem mostrar ali a tua capacidade, sem provar que tem fundamento aquilo que você está falando. Então, acho que foi está sendo, não foi. Porque eu estou em processo natural de amadurecimento e faz parte deste processo ter segurança para me expor neste sentido mais vulnerável e real. Eu entendo demais, assim, eu passo pela mesma coisa, porque eu tenho pânico, eu já falei isso algumas vezes para todo mundo aqui, então, durante muito tempo, inclusive, eu tinha vergonha, mas eu cheguei a ter pânico pela primeira vez com 23 anos de idade. E você imagina, antes disso, eu dava palestras, eu era presidente da Júnior da faculdade e tal. E aí, em certo momento, comecei a ter pânico. Mas provavelmente essas palestras você dava naquele personagem, naquela máscara e na fantasia que é fácil interpretar, né? Que é o que eu falei, aquela entrevista de 5 minutos que você coloca a máscara e vambora. Exatamente. E aí eu comecei a... Teve um momento que eu me senti completamente... A palavra que eu usar não é politicamente correta, então eu não vou falar ela aqui agora. Mas eu me senti sem pernas para caminhar, né? E, sinceramente, durante muito tempo eu não me sentia preparado para poder expor dessa forma também, porque essa segurança, ela é importante que a gente tenha, né? Para que a gente possa realmente ser verdadeiro consigo mesmo, sem usar uma fantasia, uma máscara. E confesso a você que eu convido a todos que nos assistem aqui a se desafiarem, porque isso é muito importante e isso vai sendo construído, tá? A primeira exposição, ela é ruim, depois vai tranquilo, depois vai melhorando cada vez mais, né, Bel? Eu tô tremendo menos agora.
A brincadeira da parte E é eu acho super que legal. também é um pouco a gente se desconectar das expectativas alheias, né? Eu assumi a Intermarine muito nova. Eu entrei dentro do negócio com 18 anos. E não entrei de forma calculada. Meu pai sofreu um acidente, foi uma ruptura, foi ali um momento que eu escolhi estar naquele lugar, mas não foi calculado, diríamos, não que alguma coisa na vida seja tão calculada, dê para calcular tanto assim, mas é ali um momento também que você carrega um fardo muito grande de expectativa, de até assim, eu sou filha do meu pai, que foi um homem extraordinário. E não foi só a Intermarine, né? Acho que teve negócio de biotônico Fontoura também, era alguma A coisa família assim. Fontoura são os fundadores da Intermarine. Ah, é verdade, é isso mesmo. Meu pai era um dos amigos que, junto dos filhos do seu Fontoura, começaram a fabricar os barcos. E meu pai tem uma história muito bonita, porque ele começou como engraxate, passou por vários segmentos, vários mercados. Nessa época, ele já estava numa posição muito bem dentro da Univel. Ele era sócio da Univel, que era uma fábrica de autopeças, indústria nacional também. E ele era um dos clientes amigos da família Fontoura, que começou a Intermarine como hobby. E ele escolheu trabalhar com a grande paixão da vida dele, acabou vendendo a Univel e se dedicando exclusivamente à Intermarine e desenvolveu o mercado nacional com muita maestria. Que a hora que você assume esse lugar, e é muito difícil, porque além das expectativas, além da responsabilidade natural das pessoas envolvidas naquela empresa e naquela escolha que eu tomei a decisão de seguir, você tem o fardo, entre aspas, positivo de ser filha do meu pai, que era um homem extraordinário, e também ali um momento de se entender como alguém diferente de quem ele foi. Então você assume uma empresa que tem uma história construída por uma pessoa que você ama, honra, admira, mas precisa adaptar as decisões, futuro e formato para o que você é e acredita, né? Então eu também tive esse momento que eu acho que é muito natural, e eu gosto de falar sobre isso porque no Brasil a gente conversa pouco sobre sucessão. É um assunto novo, é um assunto muito relevante, ninguém ali está pensando, e quando a pessoa cria o negócio, eu acho que para o fundador, que não é o caso do meu pai, mas foi quem construiu a empresa na estrutura que tem, é muito difícil abrir mão, avaliar e conversar sobre continuidade, mas é muito necessário. Ele morreu muito novo, então talvez essa escolha de olhar para isso pudesse ter acontecido mais para frente. Mas como não aconteceu, eu recebi ali de paraquedas algo gigante, incrível, acontecendo com milhões de sonhos, ainda, né? funcionários. Você tava com 18 anos. Sem nenhuma experiência. Uma menina de 18 anos, sem negócio pouca, nenhum, tem experiência e bagagem. Eu acho muito difícil a gente conseguir se preparar para um desafio desse. Com pouca idade, nenhuma. Eu fico me imaginando, você fez faculdade, certo? Eu fiz faculdade de economia. Então, eu imagino, né? Você imagina, você teve que fazer estágio em algum lugar? Na vida. A vida, porque, cara, foi não é um possível, grande né? estágio. Não é possível, é impressionante. Eu tive uma escola maravilhosa, que foi o exemplo. Eu sou a filha mais nova, raspa de tacho. Então, meu pai foi pai mais velho. Então, eu tive uma criação de pais muito presentes. E acho que essa é uma sorte que realmente a gente pode chamar como sorte. Eu nasci em berço de ouro, tive tanto um pai, uma mãe, uma família muito próxima, acolhedora, com muito amor e muito presente na minha infância. E o exemplo é uma grande lição. Mesmo que a gente absorva de forma inconsciente, é uma bagagem, um alicerce muito bom. Mas ninguém está preparado para os desafios da vida. Você tem que vivenciar. E tem coisa que, por mais que você aprenda na faculdade, e eu recebi muito conselho bom, sabe? Que a hora que eu olho para trás, eu falo, gente, eu recebi esse conselho. Por que eu não segui? Porque tem coisa na vida que você tem que vivenciar. E assim, você tem que tomar. Porque senão você não aprende, acabou. Os erros, né? Agora, vocês devem estar escutando ela, assistindo ela aqui, e falando, nossa, mas ela deve ter uma vida super fácil, né? Ela, né, nasceu em berço de ouro. Eu vou ser sincero com vocês, eu te falei isso aquele dia.
eu já entrevistei milhares de pessoas. E a história da Roberta está entre as 5 mais impressionantes que eu já escutei. E eu vou te falar, eu valorizo e reconheço todos os empreendedores aqui no Brasil. Porque empreender, ainda mais no Brasil, é difícil. Para não falar outra coisa. Não, tem uma questão, né? Super jovem, num universo um pouco mais masculino. E aí Um pouco mais masculino, extremamente masculino. E aí eu ia falar que o Nela... Num país que também menos de 20% das mulheres assumem posições de presidência. Né? Tem que até entender um pouco como que você também conseguiu trazer essa sua identidade, passar essas barreiras. Isso é uma inspiração até para as próprias mulheres, empreendedores. Sem dúvida. E eu ia falar que no caso dela, inclusive, ela tem um extra que pra mim é mais foda que empreender, que é ser sucessora. Porque tem expectativa que nem de um... exatamente, você imagina, você tem um legado que você tem que proteger. E tem aquele estereótipo, voltando nos estereótipos, eu sou, né? Na época eu era muito nova, mulher e filha do dono. Então é um estereótipo muito fácil de quem tá olhando de fora julgar, criticar, apontar ou pré-julgar mesmo. E é natural, a gente faz isso. É muito natural a gente conceber ali, estruturar um perfil e uma... Então, assim, o que hoje eu enxergo, primeiro, uma vontade gigante dentro do meu coração e uma certeza muito grande que é aquilo que eu queria para minha vida. Eu amo a Intermarine de verdade. Então, se não existisse, com certeza, esse amor de forma genuína, eu não teria aguentado, porque olhando de fora é tudo muito bonito, mas viver é muito dolorido. E eu falei que eu nasci em berço de ouro, mas desde muito nova, eu com 13 anos sofri um sequestro, então eu tive experiências de muita dor, de muito desafio. E eu acho que é aí que está o grande segredo, sabe? É clichê falar, você se define pela forma que você reage ao que te acontece. É você reagir e escolher que aquela dor se transforme de alguma forma em sabedoria, em aprendizado, em até força para conseguir dar um significado e um destino diferente para aquilo, né? Te definir de uma forma diferente da que poderia te definir. E então, além dessa vontade interna e amor muito grande pelo negócio, pelo propósito, por acreditar que, como qualquer empresa que faça sentido, impacta milhares de pessoas de forma positiva, eu acho que outra característica é coragem. Coragem para você também não escutar e se deixar levar muito pelo externo. Porque senão você entra num ciclo de medo, aquele medo ruim, não aquele medo que te deixa segura, um medo que te paralisa. Então, esse tipo de medo é culpa, vergonha. Mas o que vão achar, o que vão pensar? Vão achar, vão pensar. Sempre. E acho que esse foi um dos motivos de demorar para eu ter coragem de me expor. Porque nessa fase, você ainda está ligando muito para o que vão falar, para o que vão pensar. E se você começa a alimentar esse ciclo de vergonha, de medo, de culpa, você não consegue seguir e ultrapassar os obstáculos, sabe? E claro que meu pai formou uma equipe e hoje a Intermarine tem ainda e comemora colaboradores com mais de 40 anos de casa. Então, grande parte dos colaboradores lembra da minha mãe grávida. É muito gostoso. Me viram na barriga da minha mãe, literalmente, né? E isso é um legado gigante que traz também muita força para você superar os obstáculos que foram inúmeros nesses últimos anos. A gente gosta de falar das coisas boas, é muito alegre, muito divertido, mas o que construiu a Intermarine que existe hoje foram os desafios superados. Eu concordo 100%. Eu falar que, assim, é impressionante. A gente passou aqui no nosso mercado, 21, 22 foi incrível. Mercado super bom, assim, a gente não precisava nem vender. O telefone tocava sozinho. Aí, 23, a gente teve o inverno das startups, a gente atendia muito startup naquela época. A gente teve um declínio bem considerável. E hoje eu olho como
Cara, ainda bem que aconteceu isso, porque o que a gente melhorou aqui internamente, ganhando eficiência, reaprendeu, assim, é impressionante. E, com certeza, a gente só tá aqui porque a gente teve momentos e situações difíceis que nos transformam cada vez mais em pessoas mais sólidas, em empresas mais sólidas, para aguentar esses mais 10, 50 anos, né? E, Felipe, acho que mais do que isso, escolha. Escolha, porque nesses momentos que é muito mais fácil você dar 10 passos para trás, porque é um momento que dá medo, que não é seguro, que é às vezes um teto preto ali na tua frente, você ter coragem e força para decidir, falar, não, vamos. Vamos porque eu acredito, eu escolho, eu quero e tem um propósito para que vale a pena o sacrifício de continuar. Concordo. O que você aposta pro futuro do mercado de luxo e ultraluxo? Sem sombra de dúvida, eu mantenho a minha aposta na personalização e na exclusividade, não só pela escassez, a exclusividade pela autenticidade de um produto que vá te atender dentro da tua própria individualidade, não do estereótipo do que seria mais legal, não, o que é mais legal para você, o que vai te atender de verdade. Então, eu não tenho dúvida que este continua sendo a nossa principal rota. E hoje eu acho muito distante a gente falar em longo prazo, de 5, 10 anos, como se falava antigamente. De uma semana já muda tudo? Acho que qualquer pessoa que estiver falando aqui de projetos daqui 5 anos não está sendo realista. Com base no que a gente tem hoje como você pode ter sonho realidade. de 5 anos, né? Mas assim, de verdade, as coisas mudam brutalmente. E aí tá uma grande magia de quem sobrevive, saber se adaptar, saber entrar naquela realidade. Então, legal, o meu propósito é continuar, sim, atendendo o cliente de uma forma que eu enxergue a individualidade e possa atender o que ele precisa. Sim. Mas eu vou me adaptar para fazer isso de formas diferentes, que talvez e provavelmente eu nem tenha ideia e nem conheça hoje, e vá estar executando daqui 3 anos. Exatamente, exatamente. Incrível, hein? Tem alguma curiosidade sobre você que a gente não conhece ainda, que você gostaria de abrir? Perguntinha chata, Pergunte, que eu juro que eu Perguntinha respondo. chata. Você tem tempo de curtir seu próprio barco? Como que é uma Tá isso aí. Tenho. E Como é o isso seu dia a dia, assim, poxa, uma posição executiva porque, de extremamente novo, importante. é o estilo de vida da minha família e meu estilo de vida. Então, aos finais de semana, quando eu tô no mar, eu tô trabalhando por tabela, mas eu não estou lá pelo trabalho, eu tô lá porque é ali Réveillon que... você não atende as ligações, que deu problema no barco. Eu atendo. Atendo, porque o cliente, quando compra o barco, ele compra toda a minha equipe e me compra junto no sentido de estar disponível para resolver o problema. Isso não é um problema para mim, porque eu gosto. Eu acho que se passar a ser um transtorno, é lógico que a gente vai reavaliar, e eu tenho uma estrutura muito sólida de diretores, gerentes e executivos que podem fazer esse papel. Mas eu de verdade gosto e não é um problema para mim. Então eu atendo meu telefone sempre que eu posso para resolver problema ou para atender cliente. Essa divisão entre a minha vida pessoal e minha vida profissional, podem me julgar, porque muitos psiquiatras agora dirão que é um problema gigante a falta de separação. Mas como é algo que eu de fato gosto e me faz bem, é muito difícil dividir a minha vida entre profissional e pessoal. Não existe uma chave que você liga e desliga, né? Eu sei. E eu não tô falando isso porque é bonito, não, porque isso poderia me gerar muito estresse. Eu acho que o estresse está em outro lugar. Está, inclusive, no dia a dia, não quando eu estou vivendo isso fora do meu contexto empresarial e em não ter maturidade para administrar as minhas emoções frente aos problemas. Né? Não são nem os problemas, porque os problemas estão lá e estão cada vez maiores, porque a hora que a gente ultrapassa um, vem um pior, né? Então, essa administração, a maturidade já conseguiu fazer com que eu melhorasse muito. Dividir entre
pessoal e profissional, eu ainda não consigo. Pode ser que daqui a um tempo eu retorne, se houver o convite, com uma outra mentalidade, uma outra resposta. Mas me faz muito bem viver e vender o que eu acredito e vivo. Perfeito. Então eu já sei outra curiosidade, né? Porque eu lembro que você falou que também gostava de cavalo, né? Você ainda tem cavalo? Você gosta ou não? Amo cavalo, acho que assim como o universo náutico é um outro universo que É um apaixona. mosquitinho, pica, esquece. Eu saltei a minha infância, eu sempre pratiquei hipismo, foi um esporte que me ensinou muito. Eu gosto e admiro muito o contato com o animal, assim como o contato com o mar é uma super terapia. Foi uma terapia, mas chegou um momento que ele começou a competir com os barcos. E eu tive que escolher. Aqui não. Eu tive que escolher e sinto saudades, mas não temos mais hoje o Aras, que a gente chegou a criar, ter cavalos. Sério? Que demais. Eu sei que você não é da vertente salto, Não, né? não. Eu sempre tive dentro do hipismo no salto. Sou completamente apaixonada, mas não participo mais desse universo com muita saudade e boas lembranças. Tá ótimo. Muito bom, Roberta. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, mas num outro quadro nosso, mas eu tô com uma vontade de fazer ela aqui. Faça! Quantos por cento, né, do seu sucesso você atribui a suor e quanto a sorte? Eu acredito que tem 2 tipos de sorte. A primeira que eu falei, eu nasci num berço de ouro com um pai e uma mãe que me deram muito amor, foram muito presentes e me trouxeram um alicerce que eu não tenho como agradecer. Isso estava fora do meu controle, dentro do que eu acredito na minha realidade hoje. Aí tem a outra sorte, que é muito fácil quando olham para você e falam, ai, mas você também, né, tem muita sorte. Tenho, mas eu acredito que a sorte faz amizade com quem tem coragem e está à disposição para recebê-la. Tenho muita sorte. Não tenho dúvida que eu tenho muita sorte. Mas eu corri atrás dela e eu continuo correndo e com a antena ligada para entender aonde que ela tá, porque eu quero receber essa sorte que está disponível. Então, quando o que é teu tá guardado, eu não enxergo que está guardado, eu enxergo que está disponível. Então, vamos atrás. Neste sentido, nessa vertente de uma sorte mais ativa, eu acredito muito, tenho muito e vou continuar buscando essa E eu vou ser essa chato. sorte. Quantos por cento? Ai, gente, pergunta difícil. E pode falar, só pra deixar tranquila, não existe um padrão, tá? Eu já escutei de tudo. Eu já comecei aqui falando que eu tenho muita dificuldade em rotular e colocar de Quem forma... disse que ia ser fácil? Não é fácil. Porque eu acho que, assim, tá muito conectado. Depende. Qual que é o percentual que você vai investir teu suor, tua força e tua vontade nessa direção? É proporcional. Então, se você falar, olha, eu vou investir 30% da minha vida nisso, você vai ter 30% de sorte e vai atrair esse mesmo percentual. Vou te responder a pergunta de uma forma... Depende de você. Obrigado. E tem alguma dica, já que a gente já tá chegando no final, que tem alguma dica que você dá para quem tá nos assistindo, seja jovem, seja o empresário, seja o grande executivo, o que você dá de palavra para quem tá nos assistindo? Acho que vale a pena... Essa questão mais pessoal agora nesse final. Dentro do que eu estou vivendo hoje, se manter sempre num processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é muito banalizado hoje em dia, porque a gente tem que saber quem é. Só que para você saber quem é, você tem que estar disposto a se auto-perdoar, porque você não é uma pessoa bonita e a gente tem coisas muito difíceis e feias por dentro e é aí que a gente tem que olhar. Então, se manter questionando tudo o tempo todo, no sentido construtivo e nessa jornada de autoconhecimento de uma forma que você também atravesse o auto-perdão,
tenha autorrespeito e autorresponsabilidade. Eu acho que hoje a gente cobra muito dos outros, até pelo modelo de sucesso que a gente tem, até pelas redes sociais, pelo volume de informação. Saber processar isso no interior é muito difícil, é um desafio e é uma jornada constante que hoje eu me encontro e é o conselho que eu daria para qualquer um. Demais. Uma última palavra, Belzinha, também do seu Não, lado? adorei. Poxa, ficou super bacana, hein? Parabéns. Se inspirou? Eu tô inspiradíssima. Ah, é isso que a gente queria. é isso Você que a não gente me queria. chutou para eu parar de Você viu, falar, né? acho Você que tá viu? tudo bem. Você se comportou. Não que eu não fale muito, mas não recebi nenhum chute, acho que tá tudo certo. Não, foi ótimo, Sensacional. foi ótimo. Berta, Inspirador. obrigado de coração por ter aceito esse nosso convite. De verdade, foi mais uma vez um prazer conhecer um pouquinho da sua história. E foi um papo, espero que vocês tenham gostado, pessoal, porque a gente começou falando de náutico, Intermarine, a gente falou um pouquinho de mercado de luxo e a gente terminou falando um pouco de carreira, história, empreendedorismo, sucessão. Então tá bem recheado, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou pedir para deixar todas as informações de arroba dela, já que agora ela tá, né, à frente, Tô começando exposta, exatamente. nessa- E agradecer a todos vocês que estão sempre aqui conosco, nos assistindo, colaborando, continuem comentando, seguindo, sininho, essas coisas tudo, por favor, que eu sempre esqueço, por isso que eu tenho anotado, mas eu nem trouxe isso hoje. E, como sempre, comentem, façam críticas, a gente está aqui realmente sempre para tentar melhorar e se adaptar, né, a cada momento que a gente está vivendo. Belzinha, obrigado mais uma vez ao meu Obrigada a lado vocês, aqui. foi E ótimo, nos vemos no maravilhoso. próximo People Factor. Um abraço.